Olá, meus amigos, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro, e essa sequência que a gente iniciou aí na semana passada traz muitas perguntas, um questionário aqui sobre assuntos cervejeiros, onde você vai poder aferir o quanto você conhece do assunto cerveja artesanal, o como fazer cerveja artesanal, e você vai ter aí uma opção para você se analisar, se autoavaliar e de repente estar fazendo curso de cerveja artesanal comigo, onde você vai poder aprender no ambiente com mais de 50 horas aulas, instrutoria direta por mim, um grupo de alunos, e estudar, aprender todos esses assuntos aqui, Um curso muito bacana, muito dinâmico que você vê nesse link abaixo e também na descrição do vídeo. Então vamos lá, essas perguntinhas de hoje, vamos ver como é que você está. Então a primeira delas, qual é a importância do ácido ferúlico? Ele serve para controlar o pH do mosto, acidificar o mosto, dar notas de cravos em cervejas de trigo alemãs, dar notas de banana em cervejas de trigo alemãs. Vamos lá, 3 segundinhos. Então acertou quem marcou dar notas de cravo em cervejas de trigo alemã, O ácido ferúlico ele não é um ácido tradicional para você usar para acidificar o seu mosto, como por exemplo ácido lático, ácido fórmico, que a gente usa para poder controlar o pH, para acidificar, ou sais para controlar o pH. Eles não servem para esse tipo de coisa, Quem geralmente controla pH são sais, e a gente usa esses ácidos que eu citei para acidificar. Ácido ferúlico não é para isso. Então, no caso da cerveja de trigo alemã, aquelas notas de banana tão comuns, elas advêm da levedura, É um processo de levedura, enquanto que o ácido ferúlico é um processo do malte, daquela parada que a gente faz ali por volta dos 40 graus centígrados, por aproximadamente 15, 20 minutos, onde vai ser desenvolvido o percussor para as notas do cravo, beleza? Então, se você marcou isso aqui, você acertou. Vamos para a próxima? Nossa próxima pergunta fala o seguinte: um malte tem 1500 EBC. Qual é a característica desse malte? Ele tem um alto poder enzimático, ele é muito escuro, ele precisa ser mosturado por no mínimo 45 minutos, ele não pode ser de trigo. Então, qual é a característica desse malte? 3 segundos, essa é bem facinho. Então, a resposta certa é a letra B aqui, segunda alternativa. Então um malte de 1500 EBC, lembrando que EBC é uma graduação de cor, que vai ali do 0 até por volta mesmo de 1500, seria o limite superior, Quanto maior esse número, mais escuro é o malte. Então 1500 provavelmente é um Carafa Special 3, um trigo torrado, alguma coisa nesse sentido, Aquele Black of Black, um malte que foi extremamente malteado até o limite, um processo muito parecido com a torra do café. Então ele não tem poder enzimático nenhum, O malte que chega nessa cor ele perde todo o poder enzimático dele, apenas os maltes base têm poder enzimático, Ele não precisa ser mosturado, ele basta ser ali solubilizado. Então você pode fazer um dipping, pode colocar também na mostura, tanto faz, mas ele não precisa ser mosturado, Não há nada para ser convertido. E ele pode ser de trigo sim, Existem vários grãos que podem ser torrados nessa cor, Inclusive eu aprecio muito o trigo torrado. Para mim o trigo torrado é muito mais saboroso do que a cevada torrada, beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Qual dos abaixo não é um objetivo primário do processo de malteação, O processo de malteação ele não vai amolecer o grão, ele não vai retirar o gosto de vegetal verde do grão, ele não vai quebrar o amido em açúcares fermentáveis, ou ele não vai produzir enzimas, Qual desses aqui não é um objetivo primário do processo de malteação? 3 segundos para você. Então acertou quem marcou aqui a terceira alternativa, quebrar o amido em açúcares fermentáveis. Então vamos lá. Durante a malteação acontece ali a hidrólise dos grãos, que é receber água, eles vão ser germinados e essa germinação amolece o grão. Então isso acontece sim no processo de malteação, Os grãos que passam ali pela malteação eles são mais macios do que um grão cru, um grão que foi apenas colhido. O processo de malteação, com aquele cozimento e secagem que ele tem, ele também retira esse gosto de vegetal verde, que é normalmente identificado no grão cru, Ele sai esse gosto de vegetal verde, corrige esse, entre aspas, defeito, vamos assim dizer, do grão.
E ele também produz enzimas, né? Durante a germinação acontece a produção de enzimas, essencial ali depois para as etapas de sacarificação, né? Isso é que acontece durante a malteação. Mas a quebra do amido em açúcares fermentáveis, isso aqui ocorre normalmente durante a nossa mosturação. É por isso que precisamos cozinhar os maltes, né? Com exceção dos maltes caramelos escuros e torrados, onde essa quebra e transformação em açúcares fermentáveis acontece durante a malteação, né? Todos os outros grãos a gente precisa passar eles pela mosturação para que ocorra a quebra do amido, né, e conversão dele em açúcares fermentáveis. Nossa próxima pergunta de hoje, né? Você quer fazer uma Dark Gold Strong Ale. Qual dos maltes abaixo seria uma boa opção para a cor, corpo e sabor característico desse estilo? A cevada torrada, o Carapils, o Marizotter ou o Special B? 3 segundinhos para você responder. Acertou quem marcou o Special B, né? A Dark Gold Strong Ale, uma cerveja escura muito forte, belga, né? Cerveja deliciosa. Tem características aí, um potencial alcoólico bastante elevado, né? Geralmente ali 8% até 12%. Ela é bastante escura. E essa cor escura dela advém principalmente de grãos caramelos escuros, né? E o grão caramelo escuro mais utilizado, né, é o Special B para fazer esse tipo de cerveja, né? A cevada torrada poderia ser utilizada, mas ela não é muito adequada porque a cevada torrada vai dar notas muito secas na tua cerveja, o que é bem diferente das notas desse estilo, né? São notas mais adocicadas, mais maltadas, então não seria recomendada. Carapils você pode usar ou não, mas ela normalmente também não seria muito aconselhável, porque o papel do Carapils é mais a formação de espuma e formação de corpo. E essa cerveja ela já tem um corpo residual muito grande, então usar Carapils pode acabar deixando ela enjoativa, com excesso de corpo. O Marizotter é um grão base inglês semelhante ao Malt Pale Ale, nas características de cor e de potencial, né? Só que ele não é muito utilizado na Bélgica, né? Na Bélgica a gente tem mais a utilização do Pilsen e do Pale Ale. O Marizotter é mais comum em cervejas inglesas. Então, quem oferece sabor característico a esse estilo é o Special B. Nossa próxima pergunta: qual das opções abaixo é uma característica do malte Pale Ale? Ele possui a maior quantidade de enzimas entre os maltes base, ele é o mais claro dos maltes, ele contém muito FAN, ele possui a conversão mais lenta entre todos os maltes base. 3 segundos para você. Então acertou que marcou que ele contém muito FAN, né? Então vamos falar aqui cada uma dessas características, né? Então possui a maior quantidade de enzimas entre os maltes base. Não, é o malte Pilsen, é o malte que menos malteado e por conta disso ele contém mais enzimas do que os outros maltes, né? O malte Pilsen é o que tem o maior poder de conversão. Mais claro entre os maltes também não é o Pale Ale, é o malte Pilsen, né? O malte Pilsen também é o mais claro dos maltes de cevada, sendo que o malte de arroz é o mais claro de todos os maltes, né? Contém FAN? Sim, ele contém FAN, né? FAN é aminonutriente, né? São nutrientes feitos de aminoácidos. Isso aqui sim é uma característica do malte Pale Ale, ele contém bastante nutrientes. Isso aqui é muito bem utilizado pela levedura para fazer uma boa fermentação. E possui conversão mais lenta entre todos os maltes base? Não, né? O Pale Ale entre os maltes de cevada é o que possui a conversão mais lenta de todos, né? O malte Pilsen é o que contém a fermentação mais lenta, né? A fermentação do Pale Ale é bastante rápida. Nossa última pergunta de hoje: qual dos grãos fermentáveis abaixo precisa ser mosturado, né? Qual desses grãos precisa ser mosturado, grãos ou fermentáveis? DME e LME, grãos torrados, grãos cristais e caramelos escuros ou grãos base. Qual desses precisa ser mosturado? 3 segundos. Acertou você que marcou a letra D, grãos base, né? Nossa quarta alternativa. DME, que é extrato de malte seco, e LME, extrato de malte líquido, já vem pré-convertido, eles não precisam passar pela mosturação, você pode ir direto para a fervura. Grãos torrados também não tem mais nenhum tipo de açúcar fermentável aqui para ser convertido, ele pode ser simplesmente
colocado ali na sua fervura. Grãos cristais e caramelos escuros, assim como os grãos torrados, também já foram convertidos durante a malteação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham confirmado o conhecimento de vocês ou aprendido alguma coisa. E se você quer realmente aprender muito sobre cerveja artesanal, conte com o meu curso. Aqui nesse link que você vê aqui embaixo e também na descrição do curso, né, temos várias opções aí de assinatura. Mesmo conteúdo, mas formas diferentes de você ter acesso. E você vai ter todo o meu conteúdo, mais de 50 horas aulas, mais de 15 módulos, com acesso direto a mim para tirar dúvidas. Eu mesmo vou estar aí te ajudando, tirando as suas dúvidas, né? Nosso grupo de alunos também, onde tem discussões excepcionais para você conhecer outros modos de vista, outras opiniões complementares, e assim você se tornar um excelente cervejeiro. Então, te convido aí a conhecer o curso. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha e nos siga, acompanha aí que certamente teremos muito para trocar, muitas ideias boas para falar sobre cerveja. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.